Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós nos escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós nos escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, 50 dias após a celebração da festa da Páscoa dos judeus, eles celebravam a festa de Pentecostes, que inicialmente tinha a intenção de festejar a colheita da cevada e do trigo. Num momento posterior, celebrava-se também nesta festa o dom dos mandamentos da lei de Deus, que ele deu a Moisés no Monte Sinai. Quando o evangelista São Lucas coloca a vinda do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes dos judeus, isso é muito significativo para nós do ponto de vista teológico, porque São Paulo diz aqui do Espírito Santo. São Paulo fala do Espírito Santo como aquele que nos concede os seus frutos. Não mais celebramos a colheita, mas celebramos o Espírito Santo que nos concede os seus frutos, os seus dons carismáticos, os seus dons de santificação pessoal que recebemos na Crisma, os seus dons de serviço que, segundo São Paulo, nos são dados para o bem comum, ou seja, nos são dados para os colocarmos a serviço do crescimento da comunidade e a serviço de cada um dos nossos irmãos de modo particular. Ou seja, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, a partir do momento que deixamos o Espírito Santo agir em nossa vida, não celebramos mais a lei mosaica, celebramos a lei do Espírito, ou seja, inspirados, movidos pelo Espírito Santo, não obedecemos mais os mandamentos, não cumprimos mais a lei de Deus por uma obrigação externa, por uma obrigação que vem de fora para dentro. Não cumprimos os mandamentos de Deus por medo de uma punição caso nós a desobedeçamos.
Aqueles que receberam o Espírito Santo são por Ele convencidos, são por Ele capacitados. Não agimos mais coagidos, não agimos mais pressionados pela letra que mata, mas pelo Espírito que vivifica. É o Espírito Santo que nos convence interiormente do pecado, sem nos acusar do pecado. Ele nos convence e Ele também nos dá a graça de hora em diante evitá-lo. Quando eu era jovenzinho, participava do grupo de jovens na paróquia lá em Araxá. A paróquia tem uma longa tradição de celebrar não somente a solenidade, mas a novena de Pentecostes. E aí, num dia, um dos festeiros teve uma grande ideia: colocar ali na frente, no presbitério, um símbolo do Espírito Santo. A ideia inicialmente foi boa. Pensou-se em colocar uma pombinha branca, linda, toda branquinha. Claro, este é um dos símbolos do Espírito Santo. A ideia inicialmente foi boa, mas queriam colocar ali na frente uma pombinha viva. Como manter uma pombinha viva lá na frente? Tiveram a ideia de colocá-la dentro de uma gaiola. Ficou hilário, ficou ridículo. O símbolo do Espírito Santo preso dentro de uma gaiola. No meio da novena eles já resolveram tirar aquela pombinha de lá, porque todos que passavam e olhavam percebiam a contradição que estava ali representada. O Espírito Santo que nos dá a liberdade, o Espírito Santo que nos convence delicadamente, o Espírito Santo que não nos oprime, não nos obriga, não nos impõe forçosamente nada, estava ali dentro de uma gaiola, com o cumprimento da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo de enviar aos seus discípulos o Espírito Santo. Ou seja, ao acolherem o Espírito Santo, os discípulos conheceram claramente a pessoa e a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao receberem o Espírito Santo, os discípulos tiveram o seu coração e a sua vida, ou os seus corações e as suas vidas transformadas. Ao receberem o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo tornou-se o centro da vida deles. Ao receberem o Espírito Santo, eles começaram a testemunhar Jesus Cristo. E aí nós já podemos também perceber se o Espírito Santo está presente e agindo em nossa vida. Também o Espírito Santo criou ali nos discípulos uma nova comunidade. Aqueles que antes estavam reunidos, com a vinda do Espírito Santo, passaram a estar também unidos. Ou seja, estar reunido é uma condição física, passageira, momentânea. Nós estamos aqui agora reunidos porque temos um objetivo comum. Todos nós queríamos participar da missa de hoje. Quando terminar esta missa e cada um sair para a sua casa, nós não estaremos mais reunidos. No entanto, quando nós estamos unidos,
A unidade acontece de modo espiritual. A unidade não depende da nossa proximidade física. Celebrando a missa numa outra igreja, quando terminou a celebração, uma senhora me procurou e disse: como que é mesmo o nome do senhor, padre? Eu disse: Manuel. Ela disse: a partir de hoje o senhor estará em todas as minhas orações. Eu rezo muito pelos padres. Ou seja, cada um foi embora para sua casa, nós não continuamos reunidos, mas continuamos espiritualmente unidos em oração. São João diz: onde os discípulos se encontravam, ou seja, estavam todos juntos. Qualquer ajuntamento de pessoas é uma reunião. Eles estavam a portas fechadas, recolhidos, inseguros e amedrontados. Ao receberem o Espírito Santo, aqueles que estavam reunidos também passaram a estar unidos. A unidade é esta conexão espiritual que somente o Espírito Santo pode nos conceder. Por tudo isso, nós podemos perceber que acolher o Espírito Santo em nossa vida e dar liberdade para Ele nos inspirar não pode ser na nossa vida uma realidade ocasional, que aconteça de modo esporádico, que aconteça em certas ocasiões especiais. Receber o Espírito Santo e deixá-lo agir em nossa vida não é uma questão opcional, não é uma questão de querer ou não querer. A experiência de Pentecostes que os discípulos vivenciaram e nós estamos recordando e celebrando na liturgia hoje é oferecida particularmente e comunitariamente a cada um de nós, de modo que não basta fazer como eu fiz, não basta fazer como o seminarista de teologia está fazendo, estudar 4 anos de teologia, saber muita coisa sobre o Espírito Santo e ser capaz de dar uma bela aula sobre o Espírito Santo. Não basta nós olharmos para o início da nossa igreja e vermos o cumprimento da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo de enviar o Espírito Santo aos seus discípulos. Não basta nós olharmos para a história da igreja e vermos que o Espírito Santo agiu em tantos homens e mulheres em todo o tempo da história. Não basta nós celebrarmos aqui na liturgia a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Não basta nós olharmos para o lado e vermos o Espírito Santo agindo na vida do nosso irmão. É preciso querer, é preciso pedir, é preciso receber, é preciso deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.